Boas, alunos, professor Everton aqui com mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo dos triângulos, que nesse caso vamos falar do caso de congruência de triângulo. Esse assunto é especialmente da semana 8 do nosso cronograma de estudo, ok? Dizer que duas figuras são congruentes é equivalente a dizer que as medidas de seus lados e ângulos correspondentes são iguais. Mas para mostrar a congruência entre duas figuras, é necessário mostrar que todos os seus lados e todos os ângulos correspondentes são iguais. A questão é que com triângulo, essa demonstração ocorre de modo especial, pois por possuírem apenas 3 lados e 3 ângulos, essas figuras gozam de propriedades únicas que reduzem o trabalho de verificação de congruência. Essas propriedades são conhecidas como casos de congruência de triângulo. Todos os casos de congruência de triângulo indicam que apenas 3 medidas precisam ser verificadas. Quando dois triângulos se enquadram em algum desses casos, não é necessário verificar o restante de suas medidas, já que podemos concluir que dois triângulos são congruentes. Existem quatro casos de congruência de triângulo em que se pode verificar a congruência entre eles, sem necessidade de medir todos os seus lados e todos os seus ângulos. Bem, primeiro caso é o caso lado, 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 ou com a sigla LLL. Se 3 lados de um triângulo forem congruentes a 3 lados de outro triângulo, então esses dois triângulos são congruentes. Bem óbvio, porque se dois triângulos pares de triângulo têm as mesmas medidas, significa todos os 3 lados têm a mesma medida, então significa que eles são congruentes. Observe que os triângulos acima possuem 3 lados correspondentes. Ó. O AB é igual ao ED, que mede 3. O AC é igual ao EF, que mede 2. O BC é igual ao DF, que mede 3,61. Então, possuindo 3 lados iguais, os triângulos são congruentes. Eu não preciso nem olhar para quanto mede para saber as medidas dos ângulos. Por consequência, os ângulos também serão iguais. O ângulo oposto ao maior lado vai ser igual nos dois triângulos. O ângulo oposto ao lado medindo 2 vai ser também o mesmo. E o oposto ao 3 também vai ser o mesmo. Então, esse é o primeiro caso, em que você olha apenas para os 3 lados. Se os 3 lados forem congruentes dos dois triângulos, então as figuras são congruentes, são iguais. Segundo caso, lado, ângulo, lado. Se dois triângulos ABC, DEF possuem um lado, um ângulo e um lado com medidas iguais, então eles são congruentes. Contudo, temos que observar que a ordem deve ser respeitada. Então, não basta olhar ângulo, lado, lado. Não, tem que olhar lado, ângulo e lado. Exatamente essa mesma ordem. E pode perceber que o ângulo é formado pelos dois lados que eu estou observando. Não adianta eu olhar dois lados e um ângulo e depois olhar um outro ângulo que não tem nada, um outro lado que não tem nada a ver com esse ângulo. Então, nesse caso aí, pode perceber, ó, CA é igual a EF. O ângulo formado é 90. E o AB e o ED são iguais, valem 3. Então, nesse caso, lado 2, ângulo 90 e lado 3, eles mostram o segundo caso de lado, ângulo, lado. Então, nesse caso, esses dois triângulos também são semelhantes. Então, esse é um outro caso diferente do lado, lado, lado. É um outro caso que, se você tiver essas 3 características respeitando esta ordem, então você pode afirmar que os ângulos são congruentes. Que os triângulos são congruentes. Desculpe. Terceiro caso é o caso ângulo, lado, ângulo. O famoso ALA. Quando dois triângulos possuem um ângulo, um lado e um ângulo congruente, esses triângulos são congruentes. A ordem também conta, tá? Não basta que os triângulos possuam dois ângulos e um lado igual. É necessário que este lado esteja entre os dois ângulos.
Então essa é uma observação muito importante caso você queira jogar utilizando o caso ângulo, lado, ângulo. Então aí eu tenho, ó, o lado 2, ele está entre os dois ângulos, assim, por se dizer, ângulo 90 e o ângulo 52,31 nos dois triângulos. Então eu posso afirmar que o triângulo ABC é congruente ao triângulo EFD. Ok? E o último caso é o famoso lado, ângulo, ângulo oposto, tá? Quando dois triângulos possuem um lado, um ângulo adjacente a este lado e um ângulo oposto a este mesmo lado, então esses dois triângulos são congruentes. E a ordem tem que ser respeitada, tá? Adjacente, tá? Se você for um dicionário, você vai ver várias características, mas pode estar assim, está do mesmo lado, tá? Está posto de lado, do mesmo lado. Então, nesse caso aí, nesse exemplo, eu tenho um lado 3. O ângulo adjacente ao lado 3 em destaque é esse ângulo de 90 graus aí. E o ângulo oposto é o ângulo que está o quê? De frente, né, a esse lado medindo 3, que é o 56,31. Então, nesse caso, a ordem tem que ser respeitada, tá? Só no caso lado, 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 que não tem ordem. Você só vai olhar os lados, as medidas, baterem iguais, acabou, tá? Então, nesse caso aí, eu tenho o AB e o ED, que mede 3. O ângulo A e o ângulo E são adjacentes ao lado 3, que mede 90 graus, e o ângulo C e o ângulo F, de 56,31, são os ângulos que? Opostos, tá? Então, nesse caso, eu tenho um caso de lado, ângulo e ângulo opostos, ok? Então, gente, esse aí foi o vídeo dos 4 casos de congruência de triângulo. Isso é usado muito lá para frente em estudo de semelhança de triângulos, em outras figuras também, quando ficar um pouquinho mais complexo, tá? Até para estudo de área, mas futuramente, na semana de revisão, antes da nossa provinha, eu vou fazer alguns exercícios para vocês verem como funciona a congruência para resolver problemas de geometria, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. E o próximo vídeo vai ser sobre quadriláteros, que completa exatamente a semana 8 de estudo, junto com esse vídeo de congruência de triângulos, ok? Então, até a próxima e lembrem-se, cuidem-se.